Eu só vou evoluindo aqui com a aula para garantir que vai ficar tudo certinho. Mas se tiver perguntas, pode colocar ali. Então tá, agora que você entendeu um pouquinho mais sobre a lei da ilusão e entendeu que a lei da ilusão é a parte da sua cocriação consciente da realidade, a lei da ilusão, ela está diretamente correlacionada com a manutenção da vida física. Faz com... Ah, a lei da ilusão você pode chamar de Maia também, né? Tem gente que chama de Maia também. Manutenção da vida física faz com que as pessoas acreditem que estão existindo separadas do todo. Ou seja, por causa da lei da ilusão, cada pessoa acredita que existe. A Aline só acredita que existe por causa da lei da ilusão. Se tirasse a lei da ilusão, a Aline deixaria de acreditar que existe. E todas as pessoas acreditam que existem por causa da lei da ilusão. Tá bom? Então é por isso que essa lei da ilusão é tão importante, né? Porque, por exemplo, o DNA está dentro da lei da ilusão, né? Toda a ancestralidade está embaixo da lei da ilusão, toda a vida manifesta está embaixo da lei da ilusão também, né? E quando a gente tira a lei da ilusão, por exemplo, o que acontece? Se a gente tirar a lei da ilusão, só existe Deus. Só existe a fonte criadora de tudo que é. Ou seja, a lei da ilusão é tão importante que se tira a lei da ilusão, ou seja, se ela se quebra ou dobra, só existe a fonte criadora de tudo que é. E como que funciona o mecanismo da lei da ilusão? O mecanismo de atuação da lei da ilusão. O mecanismo de atuação é: todo ser existente é parte co-criadora da realidade. Em outras palavras, todas as realidades são criadas conforme o inconsciente coletivo e individual. Individual quando há uma convergência, de intenções, a realidade se molda. Exemplo, se eu preciso ficar doente porque eu tenho que fazer alguma coisa e eu não quero fazer, e as outras pessoas ao meu redor, elas convergem com as minhas intenções, ou seja, elas também se valem do fato de eu ficar doente, aí sim a realidade se molda. Eu fico doente. Você vai falar assim, Aline, mas sério? Todas as situações, independente delas? Sim, todas. 100% de todas as situações. Tudo que a gente passa, bom ou ruim, agradável ou desagradável, porque todas as leis, plano das leis, todas transcendem a dualidade. Ou seja, no plano das leis não existe dualidade. Não existe certo e errado, bonito ou feio, ou serve e não serve, bom ou ruim, dor ou confortável ou desconfortável. Então, o que que acontece? Se para mim algo é positivo, ainda que pareça estranho, ficar doente, por exemplo, aquilo vai acontecer se outras pessoas também precisarem que eu fique doente por alguma razão. Ou, no mínimo, convergirem com as minhas cocriações, tá? Então, é por isso que no movimento consciente de cocriação, a gente não pede. Então, a gente vai começar a entrar aqui no outro tópico, né, da aula de hoje, que é o seu eu superior. Deixa eu até ler para falar bem certinho aqui para vocês. Cadê? O seu eu superior cria a sua realidade. Acho que é isso.
Aqui. Como acessar o eu superior para cocriar a vida que você deseja. Essa é a outra parte do tópico. Queria falar bem certinho aqui. Então, certinho, você já entendeu que a realidade se molda às suas necessidades, tá? O tempo todo a realidade se molda às suas necessidades. E aí você vai pensar assim, tá bom, mas quem é que tá criando a minha realidade? Sou eu, o ego, a minha personalidade, ou é o meu eu superior? Ambos. E aí a gente vai para aquela lógica dos 3 níveis de livre arbítrio. Sua alma, eu superior e o seu ego. Sua alma tem o nível de livre-arbítrio de desejo do coração, vontade divina. Ou seja, o impulso. Eu quero, porque é a intuição, é a vontade divina, é aquilo que vem como missão. É simplesmente a vontade. Quero ajudar as pessoas porque eu sei que é o que eu tenho que fazer. Quero ir para outro país porque eu sei que é o que eu tenho que fazer. Então, é a vontade, a missão, o propósito. O seu eu superior está desejo. O livre-arbítrio do seu eu superior está para as virtudes e aprendizado da alma. Ou seja, eu sei que eu estou aprendendo a me tornar uma pessoa mais paciente. Então, o meu eu superior mantém as cocriações que fazem com que eu desenvolva a paciência, por exemplo. E o seu ego, como eu vou viver isso na prática. Então, basicamente, imagina a cena, né? O cenário. Sua alma está tendo o desejo do coração, a vontade divina, missão, propósito de cocriar mais saúde, ser saudável e cuidar mais de si mesmo. Seu eu superior, as virtudes e o aprendizado de alma. Ou seja, eu preciso aprender a gostar de mim, aprender a ter mais resistência, aprender a ter mais força, a confiar mais em mim mesma, a ter mais disciplina. E aí, o seu eu superior entende. Como eu posso fazer isso? Acho que talvez eu possa começar a fazer academia, por exemplo. E aí começa a vir aqueles pensamentos, aquele desejo, aquela vontade de eu vou cuidar mais de mim e vai dar certo e vai ser melhor. O seu ego é aquele que fica com preguiça de acordar de manhã, por exemplo. Então, às vezes, a gente entra na nossa missão de alma porque a gente tem contas demais para pagar e porque a gente tem muitas dívidas. Às vezes, a gente entra porque a gente recebeu inspiração, intuição. Quando o nosso ego está muito liderando a personalidade, no geral, a gente entra de forma desconfortável na nossa missão, ou seja, no livre-arbítrio da alma. Quando o nosso ego já entendeu que se tentar dominar tudo na personalidade vai acabar estragando, vai ficar excessivamente preocupado com o que os outros pensam, vai tentar o tempo todo abrir mão de si pelos outros para que os outros gostem, vai tentar negociar o amor com as outras pessoas. Quando o ego entendeu que o eu superior é quem precisa liderar a personalidade, então o eu superior consegue fazer um belo trabalho, né, de intuição. E aí o eu superior assenta na personalidade, o ego se ilumina o eu superior, ou seja, há uma reunificação, e aí esse ego consegue entender para o bem maior de todos, que inclui a mim mesmo, o que eu preciso fazer. Talvez o que eu preciso ser feito é, sei lá, cuidar melhor de mim, ir para academia, cuidar melhor da minha saúde, do meu corpo, do meu veículo, né? Então, só para vocês terem esse aspecto dos livres arbítrios. Então, você entendendo 3 níveis de livre-arbítrio e entendendo que a lei da ilusão, ela funciona com base nos nossos inconscientes, ou seja, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Ou seja,
O nosso inconsciente molda a nossa realidade o tempo todo, até que a gente se torne consciente de tudo aquilo que tem dentro de nós. E como que a gente faz isso? Uma vez que o ego abriu espaço para o eu superior, geralmente através de arrependimento virtuoso. Arrependimento é ruim, tá bom? Só para vocês entenderem o contexto. O arrependimento com uma vibração ruim de punição, eu fiz errado, eu não tenho valor nenhum, eu não valho nada, coisas desse tipo, é ruim. O arrependimento precisa de auto-perdão. O que é o arrependimento virtuoso? É aquele arrependimento que já transcendeu para o auto-perdão, ou seja, eu reconheço, eu vou até trocar arrependimento por reconhecimento virtuoso. Eu reconheço que o que eu fiz não foi interessante, eu reconheço a responsabilidade das minhas atitudes, das minhas decisões, e aí sim eu consigo me perdoar e aceitar que eu fiz o melhor que eu pude e seguir em frente. E quando a gente simplesmente segue em frente, solta tudo aquilo que tem de arrependimento anterior. Por isso que o arrependimento é ruim, mas geralmente faz parte do processo do reconhecimento do ego.